Sejam muito bem-vindos a mais um Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores, investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Lito, vai ser o host de quase sempre, falando dessa vez de Floripa, Santa Catarina, capital da minha terrinha. E como co-hosts hoje, temos primeiro Danilo. Como que você tá? Tá falando aonde? Tô aqui em Tbilisi ainda, né? Não vou sair daqui tão cedo. Tô bem. Teve um meetup de nômades aqui hoje. Tá, já adianto que isso aqui não vai ser um episódio sério. Se você tá querendo saber como sonegar imposto, como abrir empresa, não será esse o episódio para você. Então vamos embora. Elisão fiscal. Não ensina. Digo, elisão fiscal, perdão. Elisão fiscal, por favor. Tá. E a gente está com o Diogo aqui também, gestor de conteúdo na SET. E hoje a gente não tem convidado, é só a equipe nossa, e a gente quis fazer um podcast um pouco mais temático. A nossa ideia de hoje é a gente falar... Somos nômades, a gente viaja bastante, e a ideia é falar como que a gente se planeja como nômades digitais. Eu, só dando uma apresentação rápida para quem ainda não sabe, eu sou nômade desde 2021, já estive em 30 países e o Danilo, não sei quantos países já foi, mas ele já é nômade há mais tempo que eu também. Danilo, quanto tempo? Cara, oficialmente nômade foi 2021 também. Antes era só, frustrado com a vida. Tava fazendo mestrado na França, odiei a França, fui de maluco para Portugal, fiquei um tempo ali fazendo trabalho voluntário, fui para Espanha depois, aí voltei para França, voltei para o Brasil, fui permanentemente para Portugal, fiquei 3 anos lá, coringuei, fui para Estônia e, enfim. É porque nômade a gente só chama quando já é algo mais bonito, né? Quando a pessoa tá como indo de lugar em lugar sem muito rumo, a gente, sei lá, chama de cigano, não sei. Enfim. Cacheiro viajante internacional. Bom, enfim. Então o tema de hoje é justamente como que a gente se planeja como um nômade digital para viajar, como que a gente escolhe diferentes países, como que a gente escolhe diferentes cidades, quanto tempo ficar nos países, próximos destinos, viagens, acomodação, enfim, a ideia é falar justamente de tudo isso. E eu gostaria de levantar esse tema, começando primeiro do mais macro, depois a gente indo para o micro. Primeiramente, justamente a questão de países. Danilo, quais assim, fatores que você leva mais em conta na hora de decidir qual vai ser o seu próximo país como nômade digital? Cara, vai muito pela conveniência, né? Porque eu não tenho necessidade de estar em lugar nenhum por tempo algum, né? Então, por exemplo, agora eu vim para a Geórgia, estava no meu radar há muito tempo, né? Só que sempre fiquei enrolando, porque sabe, meio que contramão, tá do outra ponta da Europa, né? Só que esse evento tem um evento da franquia original, a Statelos, que é basicamente uma forma assim de confraternizar os clientes da empresa, né? E esse ano aconteceu aqui na Geórgia, aqui em Tbilisi. Então teve esse incentivo a mais, eu estava em Madrid na época, então, tem voo barato. Vou para lá me adiantar 3 meses antes, ver qual entender como funciona o país, né? Estou aqui até agora, devo continuar aqui até pelo menos maio do ano que vem, eu imagino. Então, aqui Tbilisi tem 1.200.000 pessoas aqui, oficialmente, né? Na prática tem bem mais do que isso. Tá cheio de, sabe, gente assim de toda parte do mundo que não está oficialmente registrada aqui, então talvez assim, mais 2 milhões de pessoas. Então, não falta coisa para fazer, sabe? Não falta contatos, assim, você conhece gente nova o tempo todo. Então, está sendo bem interessante, né? A gente vai falar um pouco mais a fundo da Geórgia depois, assim, num episódio futuro do podcast. Eu ainda quero conhecer mais algumas partes da Geórgia antes de poder falar, né, mais profundamente sobre isso. Mas, enfim, tem sido assim, uma ótima experiência. E eletricidade aqui é ridícula de barata, já comentei, acho que em algum outro episódio aí. Pô, mês de agosto, fez calor pra caramba, 36 graus todos os dias, tava com o ar-condicionado ligado dia e noite. Minha conta de luz veio, o quê? Uns R$80, convertendo. Esse ponto que tu falou da conveniência, acho que é um ótimo ponto para abrir, assim, porque eu também levo muito isso em termos de como eu planejo as minhas viagens. Eu odeio fazer viagens longas, assim, tipo, transatlântico, América Latina, Europa, etc. Para mim eu não faria mais nenhuma na vida, mas eu ainda tenho que fazer coisa na Europa, então ainda faria outras, mas assim, para mim o ideal é, se eu vou viajar, sei lá, para Europa, eu vou ficar na Europa por um bom tempo. Eu não vou, sabe, ir e voltar. Mesma coisa, tô na América Latina agora,
agora eu tô ficando pela América Latina por um bom tempo. Fui para Colômbia, fui para Panamá, Paraguai, tô no Brasil, vou descer para Argentina. Tipo, geralmente o que eu faço é eu vou para uma região do mundo e eu quero ficar, sabe, indo para países próximos, até mesmo países vizinhos. Eu tô fazendo bastante viagem de ônibus e trem e balsa e carro, enfim, para justamente ter essa conveniência que eu pessoalmente não gosto de viajar de avião intercontinental, assim. Então, fica mais barato, fica mais simples, fica mais fácil de forma geral se você consegue ficar nos países que já estão na sua vizinhança. Com relação a uma coisa, muitas pessoas, eu antes de tudo, gente, eu não sou tão viajado quanto os dois aqui em cima, então eu ainda estou muito parado dentro do Rio de Janeiro, pretendo explorar mais o mundo, mas já tive minha experiência, já fui à Espanha, já fui aos Estados Unidos, já fui à Já foi em Argentina, Caxias. já fui em Chegou a viajar até Caxias, Niterói. Niterói, Cabo Frio, e por aí vai. Aí o que acontece? Muita gente vem perguntando, pô, como posso ser nômade e aproveitar oportunidades? Porque, por exemplo, às vezes as pessoas querem, eu quero estudar em determinado país. E quando fala de estudar, normalmente é o quê? Uma pós-graduação, um doutorado, uns 2, 3 anos de estadia, que dependendo do país até vale a pena. França, por exemplo, se você fica 2 anos fazendo um mestrado lá, por exemplo, você consegue se naturalizar, é uma porta de entrada. Mas o cara que está nessa vida de nômade digital, que ele tem um prazo para estar dentro daquele país, antes da Receita Federal começar a perguntar, e aí, amigo, cadê meu dinheiro? Como que esse cara faz para aproveitar as oportunidades que está ali? Vocês têm alguma dica em específico? Vocês têm alguma experiência de vocês dentro dessa pergunta? Cara, primeiro tem que considerar uma parada que estudo universitário, dependendo da carreira que você vai seguir, é só tinta no papel. Tá bom? Se você tá, por exemplo, fazendo uma carreira assim na área tecnológica, especialmente, sabe, esse papel não diz quase nada. O que é realmente importante é o que você consegue apresentar, o que você consegue, sabe, concretizar, né? O que você sabe fazer. Né? Então, você gastar esse tempo fazendo, sabe, um cursinho aqui e ali, é porque a galera tem uma certa obsessão ainda, né? E, assim, muita coisa mudou muito rápido. Né? Se você pegar, tipo, sei lá, 30 anos atrás, isso era muito mais importante do que é hoje em dia. Então, faz sentido a galera estar meio presa a isso ainda. Mas o mercado está muito mais dinâmico, sabe? E especialmente, assim, questão de internacional, a galera falando, nossa, eu faço federal. Tipo, isso... Ninguém liga para isso fora do Brasil. Sabe? Absolutamente ninguém liga para isso. Você vai estar fazendo, sabe, aplicando para o trabalho nos Estados Unidos. Ninguém quer saber que você se formou em TI pela FRJ. Sim. Mas acho que assim, o ponto que o Diogo está querendo trazer de oportunidades é bem relevante. Não no sentido de, tipo, você vai fazer uma pós ou um mestrado. Que realmente, se você for fazer algo assim presencial, você vai ter que ficar num país por 1 ano, 2, 3, e aí não sei se chega a entrar no nomadismo. Né? Mas dá para sim aproveitar oportunidades em países, e é uma coisa que, sabe, tanto você como eu já adaptamos viagens em relação a isso, que é você justamente atualizar o seu roteiro de viagens com base em oportunidades de trabalho de crescimento de carreira. Um primeiro exemplo que dá para dar é justamente eventos, conferências. Né? Você tendo a flexibilidade de nômade, você pode aproveitar para estar em um país quando vai ter uma conferência que você quer participar, né? Seja da sua indústria, seja de uma área que você quer se desenvolver, seja, sabe, vai ter desde a sua carreira principal até, eu quero melhorar a minha habilidade de oratória e de vendas, e vai ter um speaker foda dando um seminário de alguma coisa. Você consegue fazer isso. Né? Você foi para a Geórgia justamente por conta da Royal Eco, o evento estava aí, e vai ficar até a LibertyCon, que vai ser outro evento. Então, assim, vai fazer o networking do lado libertário, do lado da SETI. E, sabe, mesma coisa, eu também estou indo para a Argentina a princípio porque eu quero ir na BitConf, que é a conferência lá a maior conferência de cripto da América Latina, justamente porque eu acho que é um público bom para os serviços da SET. Né? Então, um ponto grande que eu diria de oportunidades é justamente conferências existentes, eventos existentes, e o segundo seria justamente você selecionar cidades que têm um capital humano grande, seja por ser um centro financeiro, um centro de negócios grande, ou mesmo por ser um centro de nômade, sabe? Você ir para uma cidade que está alta no Nomad List, que está com bastante gente
né, de negócios, para justamente você fazer o seu próprio meetup, talvez. Você chega, né, numa Tbilisi, você chega numa Medellín, você chega numa Assunção e começa a fazer um networking com os nômades de lá também. Você pode fazer networking entre nômades, não precisa ser necessariamente com o pessoal local. E é uma coisa que está sendo bem interessante aqui em Tbilisi, justamente as pessoas que eu estou conhecendo e tudo mais, especialmente, sabe, por exemplo, o aplicativo, com as meninas que eu estou saindo, quase todo mundo que eu conheci até agora estava muito... Assim, tinha uma carreira, tinha alguma coisa assim que está tentando construir, algum projeto pessoal, sabe, meio que... Mesmo as georgianas, tentando fazer alguma coisa acontecer, sabe, não essa coisa meio de não ficar parado, entende? E todos os outros lugares que eu já passei até agora, eu não vi isso em lugar nenhum. É uma coisa que está sendo muito interessante, né? Então, para quem está querendo procurar uma parceira ou parceiro, sei lá, que está querendo focar nessa parte de crescer juntos, a Geórgia está sendo um lugar muito interessante para mim até agora. Pô, maneiro mesmo. Não, e assim, é algo que, sabe, quando você tá como nômade, você não vai ter a possibilidade de, sei lá, eu vou entrar nos círculos da elite rica agricultora de tal país, sabe? Não vai ser esses círculos que você vai entrar como nômade que tá lá por 3 meses. Mas você sim consegue entrar em círculos de bem alto nível profissional de pessoas que estão viajando, de pessoas que estão indo a conferências, que estão indo a eventos ou que simplesmente estão passando tempo como nômades em tais lugares. E esse é um ponto, um critério que eu uso bastante, é justamente o ranking do Nomad List, de quais cidades o pessoal mais fala, mas também, de forma geral, ficar atento no Twitter, que é onde muitos nômades estão, para ver, né, onde que o pessoal está. Claro, tem níveis e níveis, né? Você, digamos, o nível médio do nômade, do expatriado que está em Medellín, é consideravelmente mais pobre do que o nômade médio que está na cidade do Panamá ou que está em Singapura. Aqui a gente tem também, né, níveis, é algo que você vai descobrindo conforme você vai conversando com mais pessoas ou avaliando isso, mas de forma geral, ir para eventos e conferências, organizar meetups, participar de meetups, busquem grupos, tem muito grupo no Telegram de tipo Nomads in Brasil, Nomads in Argentina, ou Expats em tal lugar. Né? Aí eu acho que é uma maneira muito boa de buscar oportunidades justamente nesses círculos de gente que está fazendo o mesmo que você. Sem falar que isso também é uma questão que muita gente também fala, vou viajar sozinho, desolado pelo mundo, tal como um caixeiro viajante, literalmente. Mas essa parte do meetup, das conferências, também ajuda a questão de você conhecer pessoas que estão no mesmo estilo de vida, né? Porque acho que a solidão e o burnout de você viver como nômade também é uma preocupação, tipo assim, esse estilo de vida é para mim? Será que eu vou me adaptar bem? Porque ao mesmo tempo que não é aquela dificuldade monstruosa que as pessoas acham, pô, Danilo tá aí, eu conheço o Danilo, pô, de décadas já, e eu conheci o Danilo quando ele não era nômade. E o bicho tá vivo, tá inteiro, tá profissionalmente melhor do que quando eu conheci ele, tá feliz. Então, eu acho que é um medo que as pessoas precisam perder. Que o mundo tá aí, gente. Você não vai deixar de ser brasileiro, você pode voltar para cá. Você não gostou do lugar, você pode ir embora. Claro, por favor, não vá para uma zona de guerra. Talvez vá dificultar um pouco a parte de você ir embora. Mas a parte do social, você vai estar entre pessoas. Então não tenha medo de conhecer outras pessoas. Eu acho que isso é a parte mais importante. É bom até para a questão de você... Pô, sou introspectivo, eu sinto que eu peco em questão de habilidade social. Pô, você tá agora é o nome digital, cara. Ou você vai socializar ou você tá ferrado. E tem uma coisa também que, assim, cada lugar novo que você vai é uma chance de você se reinventar, né? De repente você está numa situação que não é ideal, né? Você, de repente, assim... Porque, vamos lá, uma coisa que acontece muito, de repente, quando você estava numa escola, né? Você meio que tinha a reputação de ser a pessoa de tal coisa, né? De repente não era um lugar que você estava muito confortável, você muda, assim, depois na faculdade, e você tem pessoas totalmente novas, então aqueles estereótipos que você tinha antes, né? Aquela reputação, sabe? Você tem a oportunidade de ser uma pessoa totalmente diferente. Então, com o país, obviamente, isso também muda, né? Então, você, sabe, tá querendo, como o Chico comentou mais cedo, né? Pô, gostaria de aprender a falar em público melhor. Você pode sair fazendo esses tipos de tentativas. E, além disso, também, uma coisa assim, um tanto contra-intuitiva desse estilo de vida nômade, é que, acho que o Chico também, também foi contigo também uma coisa parecida, né?
que desde que eu virei nômade, eu tive muito mais tempo para minha família e para os meus amigos do que eu tinha antes. Sabe, eu tô visitando o Brasil quase todo ano, né, passando alguns meses ali. Né, a gente tem um cuidado, obviamente, de não ficar tempo demais, para não criar vínculo fiscal de novo com o Brasil. Mas, assim, o Diogo, pô, quando eu estava fixo em Portugal, eu não o vi nenhuma vez. Uhum. Sabe? A minha família, assim, pô, passei os 2 últimos natais em casa, tá entendendo? Passei o aniversário da minha irmã com ela, fiz surpresa para ela, entendeu? E o Chico agora, pô, foi a primeira vez que ele passou o Dia dos Pais com o pai dele, desde que ele saiu do Brasil. Sim. Tem isso, porque quando eu tava fixo, digamos, estudando na Áustria, eu só podia vir justamente nas férias, né? Aí era algo. Você tem esse período específico que você pode sair para fazer qualquer coisa. Enquanto como nômade, pô, tava na Colômbia, agora eu quero descer pro Paraguai, já tô no Paraguai e vou pro Brasil. Sabe? Deu para ir emendando as coisas. Né? Então, ter essa flexibilidade é muito bom justamente porque você pode alterar os planos. E essa é uma coisa muito legal. Já fiz muito plano que no final não foi para nada, né? Não chegou a se concretizar. Eu ainda tenho vários planos de viagem para talvez no futuro, mas, sabe, você tem essa flexibilidade. Você pode dar um backtrack qualquer coisa. Se você quiser focar em, não, quero achar um lugar para eu sentar e trabalhar e não fazer mais nada por um tempo, você pode. E se quiser achar um lugar para você ser hiper social e, sabe, tá saindo com gente, eventos e conhecer e tudo mais, o tempo todo você também pode. Você consegue alterar muito facilmente os focos que você quer ter na sua vida. Cara, a gente também fala bastante de geoarbitragem, né? Isso você pode estar aplicando para, honestamente, qualquer coisa. Até para, por exemplo, questão de estilo de vida. Você tá numa vibe de curtir mais a sua vida, de fazer mais festa e tudo mais. Tem países que são excelentes para isso. Você está querendo ficar mais sossegado, você ficar focando mais em trabalho, sabe, desenvolver alguma habilidade, fazer algum curso online, digamos uma coisa. Tem países que são muito, não só países, como cidades também, né, que você pode estar utilizando para, sabe, dar uma desligada, uma desafogada, digamos, né? E também, assim, para, sei lá, relacionamentos. Você quer, sei lá, de repente você quer alguém só para curtir sua vida. Tem países, assim, que vão ter pessoas, assim, mais liberais, que você pode fazer uma coisa, assim, um pouco mais casual. E tem países um pouco mais conservadores que você consegue, né? Colômbia, por exemplo, né? A gente tem história de um conhecido nosso aí, que basicamente ficou ali alguns meses na Colômbia e, sabe, saiu com toda a escala de produção de OnlyFans, sabe? Modelo de OnlyFans, gerente de modelos. Tinha uma mulher lá que ele falou que era dona de uma empresa que gerenciava OnlyFans. Então tem de tudo um pouco, cara. A Colômbia foi um país muito curioso, assim, pelo que você falou também, né, Chico, naquele episódio da Colômbia. E assim, tem a Geórgia, que é onde eu tô agora, que é meio que quase que o oposto disso, né, que é um lugar assim, muito mais família, de certa forma. Né? Claro, os georgianos já são bem mais abertos assim do que, sabe, uma Armênia, digamos, do que um Irã, obviamente, né? Mas ainda assim são valores bem diferentes, né? Vou colocar dessa forma. E aí a questão justamente do que você quer priorizar, né? Você pode priorizar muitas coisas na vida. Se você quiser priorizar trabalho, vai ser uma coisa. Se você quiser priorizar, sei lá, buscar um relacionamento ou sair casualmente, vai ser outra coisa também, né? Por exemplo, depende do tipo de pessoa que você quer buscar também, assim, quem que você quer ter como parceiro, digamos. Se você está priorizando isso, você tem que levar, por exemplo, a questão do idioma. Eu estou disposto a aprender, sei lá, húngaro. Eu não tô. Eu não tô disposto a aprender húngaro e por isso nunca fui buscar nada de longo prazo na Hungria. Já aqui na América Latina, eu já falo espanhol, já, né, fiquei o tempo suficiente para falar espanhol. Para mim, não tem problema, sabe, buscar uma pessoa em um país que fale espanhol, por exemplo. Então, esse é um ponto, né? Tanto em termos de o que você quer buscar, se relacionamentos amorosos, digamos, é uma prioridade, aí justamente você pode planejar com base no que você quer buscar. A gente não pode generalizar o país, né? Não é que todo mundo no país é aquilo, mas você tem o geral, a média. Né? E com base nessas médias, você pode ver o que você mais gosta. Você pode escolher com base nas suas preferências. É um jogo de números, né, cara? Existem pontos fora da curva, obviamente, né? Mas sempre tem, assim, sabe, tem uma constância, tem uma moda em determinado lugar. Então, se você quer um determinado tipo de pessoa, tem lugares que a probabilidade de você achar essa pessoa é maior. Diga lá, Diogo. É porque justamente tu pode brincar de 007. Em um país você é um homem de negócios, polido, educado.
No outro país você é um party animal, você tá ali para todo mundo que você quiser, e é um estilo de vida. Você também não precisa ficar pingando em 35 países diferentes. O Chico e o Danilo mesmo não fazem isso. Eles exploram de pouquinho em pouquinho e vão vendo onde se sentem confortável. E é aquilo que eles falaram, não conta, tipo assim, não é todo mundo desse país que tem essa X personalidade. E isso é um preconceito que tu vê muito repetido na internet. Fulaninho do país tal, todo mundo é isso. E não pense todo dessa mundo é maneira. racista, ou todo mundo é É, orgulhoso, todo mundo é exata, arrogante. Gente, exatamente. Não é bem isso. estereótipos não se aplicam a todas as pessoas. Sim. Depende do país também, né? Se, por exemplo, quando eu fui para a França, todos os meus preconceitos com os franceses se confirmaram. Né? Ao mesmo Mas, tempo, quando eu fui para a Argentina, foi o oposto. Assim, eu tinha uma imagem de argentino, fui para lá, todo mundo me tratou super bem. Pô, já é meu, assim, tá empatado com a Sérvia, assim, meu país preferido. Sabe, quase tudo que eu gostei da Sérvia, assim, eu posso falar também da Argentina. Assim, sabe, tenho vontade de voltar para lá. Vamos ver no que dá agora com a eleição, se vai estragar de vez, se vai melhorar, se vai ficar a mesma coisa, né? Mas uma coisa que eu estava querendo comentar também é assim que, assim, tem gente que busca a gente pelos motivos mais variados, né? Teve um cliente nosso aí que estava, assim, a prioridade dele era nomadismo do amor, sabe? Então no Brasil ele era um cara assim mais tímido, tudo mais, sabe? Não tinha muito jeito para falar com mulher. Aí ele foi para um outro país, começou a aprender sobre day game e começou a colocar isso na prática. E foi ver se era uma coisa assim que ele se via fazendo, né? Pelo que ele estava conversando com ele outro dia, ele falou que está se sentindo um pouco mais solto, um pouco mais confiante, né? Mas é uma coisa assim que ele não quer fazer mais. Ele está em Singapura agora, se eu não me engano, mas de qualquer forma, né? É uma chance de você se reinventar, como a gente falou mais cedo. Singapura não é exatamente um hub das festas, mas é um lugar mais light e com certeza isso deve ser bom para a carreira dele. Fora que, por exemplo, as pessoas não precisam ficar só pegadas na questão do país tal é bom para eu trabalhar. Pô, realmente, mas por mais aqui que a gente, da CETI, a gente sempre fala, não, país tal tem um benefício fiscal, país tal é muito bom para abrir empresa, a gente também pensa na questão, se você chegar para a gente falar, pô, quero mudar meu estilo de vida para tal. Por exemplo, o anarcomarombismo, como o Danilo gosta muito. Pô, quero malhar, quero ficar monstro, quero ficar grande. Só que o governo brasileiro não deixa eu comprar o suco, não deixa eu comprar o produtinho. Pô, a gente tem país aí. Vai para Bulgária, vai para o Paraguai, vai para o México, vai para a Colômbia. Opção não falta. Quero um lugar quente que venda produtinho. Tem. Quero um lugar frio que vende produtinho. Tem. Quero um lugar. O mundo está aí para ser explorado. Não se limitem. Você vai encontrar o teu lugarzinho especial ou vários lugarzinhos especiais. Não, se falar a questão de nomadismo de combate, né? Sabe, se você quiser, por exemplo, pôr para a Tailândia para aprender Muay Thai, sabe? Inclusive você consegue um visto na Tailândia só por causa disso. Você quer aprender batendo nas pessoas, eles te dão um visto. É maravilhoso. E para o Japão para aprender judô da melhor forma possível. A Geórgia também, ótimo para judô. Sabe, eles têm uma forma de luta livre aqui própria deles, que tem assim 95% de tradução, digamos, para o judô. Basicamente, quase todas as técnicas que você aprende em Shidaoba, que é o nome dessa arte marcial, se aplicam para o judô. E por isso você vê georgiano pra caramba, indo bem pra caramba nas Olimpíadas. Isso é até uma boa para quem é brasileiro, né? Porque aqui no Brasil a gente tem uma tradição em artes marciais, não só no jiu-jitsu. No MMA, no geral, tipo, e outras artes, por exemplo, taquá, que não é tão convencional, aikido, também tem polos disso. E a pessoa pode pautar uma carreira de professor internacional em cima disso. Ele pode se especializar, ele pode virar um criador de conteúdo para o público dele em cima disso. Sim. E oportunidades, é sair um pouco da caixa. Sim, ser brasileiro a gente tem uma reputação com um monte de coisa. Né? E, assim, para a parte de nomadismo de combate, todo mundo já imagina que você vai ser o pica do jiu-jitsu, que você vai ser ótimo em futebol, que você é um ótimo namorado, você sabe muito bem o que você está fazendo. Você dança samba, joga futebol. Justamente. São assim, os estereótipos assim, relativamente positivos que você pode ter, né? Então, assim, o que eu ia falar agora? Também, pô, MMA surgiu no Rio também, né? Com ruas, né? Da forma que a gente entende hoje. Essa coisa de misturar tudo mais, então... Né? A gente tem uma tradição muito forte disso. Basicamente, o que a gente quer dizer é
Você pode escolher os países com base nos seus interesses pessoais, podem ser um interesse de maximizar o seu trabalho, o seu negócio, e aí com base nisso você escolhe onde tem boas oportunidades, eventos, pessoas, polos industriais, enfim. Você pode escolher com base no amor, e aí você escolhe, idealmente, um país que você vai ter um tempo mais longo como nômade, que tem um visto mais longo prazo, né? Se você tiver, tipo, um mês, vai ser só para coisas casuais, obviamente. Se você quiser talvez uma coisa de mais longo prazo, busca um país que tem um visto de turista de 6 meses, ou que tem um visto de nômade de 1 ano, alguma coisa assim. Daí você tem uma constância um pouco maior. Minha recomendação funcionou para mim na Colômbia. E tu pode buscar outros interesses de vida também. Vai para o país que seria melhor para você aprender artes marciais, para você ficar grande. A gente tem várias recomendações assim, confiram lá no Twitter da Sete. A gente já falou várias vezes de marambismo. Acho que um ponto assim também interessante de como pautar, planejar as viagens é que assim eu tenho geralmente uma preferência de fazer viagens de longo prazo, sabe, eu já tô num ponto que é um saco ter que fechar a mala, ter que abrir a mala, ter que fazer esse tipo de coisa. Então eu alterno entre períodos de uma estadia mais longa num lugar, tipo, eu fiquei 5 meses agora na Colômbia, vou ficar também meses na Argentina, tudo mais. Então, assim, períodos longos que eu tô basicamente morando num país, e a partir de lá eu faço várias viagens. Então, tipo, eu fico morando na Colômbia, desde lá eu fui para o Panamá, de lá eu fui para tudo quanto é lugar dentro da Colômbia, e depois eu saí. Sabe? Você basicamente alternar entre um período de uma base com, sabe, rotina, preparação de trabalho e tudo mais, relacionamentos, e aí fazendo mensalmente uns pulos em outros lugares sem ter que fechar a mala. É basicamente assim uma motivação do eu estar na Geórgia agora também, né? Que assim, ano passado eu estava basicamente fugitivo da polícia, né? Não literalmente, né? Mas eu troquei de país foi o que umas 15 vezes, se eu não me engano. Então, aqui na Geórgia eu posso ficar um ano inteiro como turista. É um país que permite visa run, então quando tiver quase batendo na porta, assim, acabando esse prazo, eu posso sair daqui, voltar, ganhar mais um ano. Dá para fazer isso infinitamente, uma coisa assim que não é malandragem nem nada, assim, uma coisa que o governo georgiano reconhece, entende? E daqui, pô, eu vou mês que vem para Praga, né, para participar de um evento da Free Cities Foundation. Volto para cá, depois eu vou para a Grécia no Natal. Vou fazer uma otimização de Natal esse ano, né? Não vou estar no Brasil, mas eu vou. Na Grécia o Natal é normal, dia 25 de dezembro. De lá vou para a Sérvia ver uns amigos para o Natal Sérvio, que é 2 semanas depois, né? Um calendário gregoriano. E de lá tô pensando em dar um pulo em Israel, sabe? Ter uns amigos lá também e eventualmente voltar para cá, né? Então, para esse tipo de viagem, o Tbilisi acaba sendo um bom hub. Você citou Israel. É outra perspectiva também, gente. Turismo, nomadismo religioso. Pô, você é uma pessoa dedicada à sua fé, seja católico, protestante, umbandista, judeu, que seja. Você pode, vou visitar. Eu já fui em Barcelona, por exemplo. Barcelona tem catedrais lindas. Tem catedrais lindas. Igrejas menorzinhas, não tão famosas, que recomendo que vocês visitem. Mesmo que você não seja religioso, tem a questão histórica, tem a questão arquitetônica. Isso é uma perspectiva. Pô, não vou ser nômade, definitivamente. Quero morar no Brasil, vou me mudar para um lugar, mas, tipo assim, pense na questão profissional de, sou um desenhista, sou um arquiteto, sou um engenheiro de obra. Vou viajar para poder ver outras artes, ver outras técnicas, se colocar em contato com uma outra realidade que pode ser uma realidade que traga uma solução para o teu ambiente de trabalho. Eu tive um professor que ele era professor, ele tinha um negócio próprio e ele trabalhava num voluntariado. Ele resolvia os problemas dele em lugares distintos. O problema no voluntariado ele resolvia no ambiente de estudo dele, de professor. E por aí vai. Você às vezes vai para um outro país e você vai dar uma virada de chave na tua mente e você vai conseguir ver o teu problema por outra perspectiva. Vou viajar só para isso? Não, mas também para isso. Cara, a questão de voluntariado também é bem interessante para quando você está começando uma carreira nova. Né? Muita gente tem chegado aqui, pô, eu sou de uma área totalmente, sei lá, sou padeiro, eu quero aprender a ganhar dinheiro remoto, sabe? Mas, assim, o mercado é muito competitivo. E, de fato, né? Então, uma coisa, assim, que você pode fazer é
você começa um trabalho voluntário, você vai estar trocando sua mão de obra por, sabe, uma estadia em determinado lugar, você pode estar usando isso para viajar a baixíssimo custo, né? Então, você pode estar fazendo, inclusive, um voluntariado nessa carreira que você deseja adquirir. Por exemplo, sei lá, tem lugar aí que você fica na casa da pessoa e você ajuda ela a montar o site para o negócio dela, entende? Então, tem um risco menor, você tem uma pressão menor também, né? Então, você já vai também montando um portfólio, você já vai, assim, além de pegar a experiência, você vai ter algo apresentado a próxima vez que você tentar alguma vaga em algum lugar. No que tange a profissão, normalmente quando fala de ser um nômade, a gente puxa para o nome digital, que é o que é mais próximo da nossa realidade. Você, o Chico. Só que o cara que não tem uma profissão digital, mas, por exemplo, eu vejo tatuador. Tatuador é uma profissão que consegue perfeitamente ser nômade, especialmente ali pela Europa, que tem bons mercados. Vocês conseguem citar outras profissões que se encaixem nessa categoria, que não sejam um nome digital, mas pela questão de, tipo assim, ver que tem oportunidade, ver que tá ali, mais para mostrar, a gente, não precisa ser um marqueteiro, não precisa ser um programador, é mais fácil, com certeza é mais fácil. Pô, eu conheci um na Colômbia que era DJ, cara. Ele tava indo de DJ, fez lá um monte de show e tudo mais lá nos hostels ali para Santa Marta, o DJ Combat é o nome dele, era carioca, inclusive. E tava viajando o mundo sendo DJ, basicamente. Foi DJ na Colômbia, agora não sei onde é que ele tá, mas essa é uma opção, tocar em eventos locais, porque é algo que, assim, tu consegue provar o teu histórico de DJ com um Instagram com bastante seguidores, com referências nesse sentido. Tu basicamente cria a tua carreira e daí tu consegue ser DJ onde tu quiser depois. Então, essa é uma opção também, sabe? Artistas musicais de todos os tipos. Se você vai criando um bom perfil, você consegue fazer isso e tocar em vários estabelecimentos. E assim, dá para ser um pouco mais criativo, sendo um pouco mais da caixa aqui, né? Tipo, entretenimento adulto, por assim dizer. Sabe, tem, sabe, gente, sabe, de ambos os sexos. Quando estava em Portugal, eu conheci um rapaz aí que ele, sabe, fazia esse tipo de serviço. Ele viajava para a Espanha, viajava para a Itália, viajava para todo canto fazendo programa. Sabe, não é só para mulher também isso, né? Mas tem sempre uma coroa carente por algum lugar aí. Então, se você não tem um talento assim para tradução, para essa programação, você pode fazer outro tipo de programa. Ou um coroa, né? Vai que. Mas não é só o Brasil que tem. O Chico, não é só o Brasil que tem desconfortável. O Chico desconfortável tá ótimo. Não é só o Brasil que tem velho da lancha, né, cara? É o velho da lancha, realmente. Meu, careca, beleza. Um ponto, acho que também muito importante, você tinha mencionado de arbitragem, é o custo de vida. Assim, para mim, eu não vou ficar um mês na Suíça de jeito nenhum. Por exemplo, sempre que eu vou para a Suíça, eu fico 3 dias, 2 dias. Eu vou lá, vou para um evento, fico com os meus amigos, vou visitar a galera e vazo. Sabe? Tem esse ponto também, assim. Como nômade, você pode geoarbitrar o seu custo de vida. Eu geoarbitro indo ficar a longo prazo em países mais baratos, leste europeu, Mediterrâneo, América Latina, e eu vou estrategicamente para países de custo de vida mais alto, e aí eu foco tipo, em hiperprodutividade ali. Então, sei lá, Panamá. Quando eu fui para o Panamá, eu fui estrategicamente, sei lá, 4 dias, fui num aniversário de um amigo, fui em um evento de negócios, fiz um meetup da CETI, do Nomad List no Panamá, e aproveitei para conhecer a região, pegar minhas próprias impressões da cidade e abrir uma conta bancária. Foi, sabe, 4 dias num país que tu paga $27 num bife, numa churrascaria. Fiz bife tudo, ruim ainda. Não esqueça disso. Não, tá bom, mas assim, não era churrasco brasileiro. Mas basicamente isso, assim, eu vou para países mais caros, eu, sabe, encho a minha agenda, loto ela completamente de coisas que eu posso fazer de produtivo, e aí depois eu fico 5 meses na Colômbia, onde eu tô vivendo mais barato que no Brasil, basicamente. Essa também é a vantagem, assim, de fazer esses contatos, assim, em eventos e tudo mais, né? Eu estou indo para Israel porque eu tenho uma amiga muito próxima que eu conheci pelo SFL Europa, né? Ela me convidou para passar um tempo lá em Jerusalém. Eu tenho um outro amigo lá em Tel Aviv, então não vou pagar nada com hospedagem, eu só tenho que pagar a passagem, né?
e restaurante, esse tipo de coisa. Vai ser uma facada ainda, mas vai ser bem menor do que seria se eu estivesse fazendo isso por conta própria. Mesma coisa a Suíça, né? O Ricardo, que a gente já teve aqui no podcast, a Vitória, ofereceram ficar um tempo lá. Então, sabe, se eu for para a Suíça também não vou ter que pagar hospedagem ali, só vou ter que pagar 50 euros num café, né? Então dá para minimizar um pouco assim essa porrada. Isso é uma estratégia, né? O nomadismo de conveniência. Ah, tem um amigo em tal lugar, tem um parente em outro lugar. Eu, por exemplo, tenho um parente espalhado pelo mundo todo. Eu tenho um tio que trabalhava com o Zico, que hoje em dia mora no Japão. Ele mora 2 horas de Tóquio, é casado. Tenho 2 primos japoneses lá que eu nunca vi, só vi em foto, mas está lá. Então, se eu quiser, eu tenho teto. Eu não vou ficar desabrigado no Japão. Eu tenho parentes na França, tenho parente em Portugal. Então, isso é uma estratégia. Ah, tem conhecido, tem amigo, tem. E é bom porque, voltando ao que o Danilo disse, né? Eu estou mais próximo da minha família agora que eu sou nômade. Que ele continua sendo brasileiro, ele vem ao Brasil, mas ele vem ao Brasil como nômade. Isso não deixa de ser a verdade. Ele tem a realidade dele, tem outros parentes espalhados pelo mundo, vai saber. Não, eu só tenho família no Rio e na Paraíba. Eu não dei tanta sorte com esse que nem você aí. Não foi sorte não, foi avô, como eu posso colocar, moralmente liberal, vamos colocar dessa maneira. Ui. Ui. Pois é. Ele fez uma arbitragem antes, né? Ele fez o nomadismo da relação conjugal. Nomadismo do amor. Sim. Bom, o que mais? Deixa eu ver. Acho que em termos de estadia, tempo de estadia era basicamente isso, assim, longo prazo, idealmente ficar mais períodos de longo prazo e a partir daí viajar. Viagens, indo para lugares mais caros, estrategicamente, enchendo a agenda. E deixa eu ver. Com base em destinos, a gente já falou bastante coisa. Em termos de acomodação em si, é uma parada que o pessoal pergunta muito também. Assim, onde que você pega acomodação, ou como que você faz para reservar lugar para ficar. E aqui, assim, quando pergunta, eu sempre digo basicamente 3 vias. Tem a de curtíssimo prazo, a de um mês e a de longo prazo. Curtíssimo prazo, acaba que para mim quase sempre é Booking. Booking, assim, vai estar às vezes o mesmo preço do Airbnb, mas Booking tem o nível de status da Genius, às vezes você consegue desconto, às vezes consegue café da manhã grátis, só por isso às vezes já vale mais a pena do que um Airbnb. E tem as parcerias lá com um monte de programas de milhas, né? Então tem com a Air France, tem com a Latam, tem com a Avianca, tem com a Copa, você consegue pegar milhas também, e vários cartões também tem cashback, né, parceria junto com a Booking, então você consegue juntar 1, 2, 3 coisas ali junto e acaba fazendo mais sentido para essas estadias de curto prazo. Tu também, Danilo, mesma coisa ou você tem reservado mais para algum outro lugar? Cara, uma coisa assim de baixo custo também, que, assim, dependendo do país, não é exatamente a melhor ideia, né? Mas, vamos lá, existe uma coisa chamada Couchsurfing, né? Uma plataforma assim que a pessoa oferece assim um sofá na casa e você pode ficar lá por um tempo, né? É uma coisa muito de europeu, né? Um mundo assim totalmente à parte, né? Fazer isso da Colômbia talvez não seja tão interessante assim, né? Tão um pouco mais arriscado de repente, né? Assim, vai de cada um. Mas assim, na Europa você não se preocupa com nada, então a galera, tipo, sim, chega aí, sabe? Você troca uma mensagem com a pessoa, se você se sentir confortável, você lá combina, tipo, chega o dia tal, tá de boa contigo, né? E da mesma forma, quando você tá em algum lugar, você tá com o seu apartamento assim, tipo, tem um sofá aqui, não tô usando, sabe? Você pode colocar assim no Couchsurfing, oferecer para as pessoas, né? Você consegue filtrar, obviamente, quem vem, não é um serviço que você cobra alguma coisa, né? E você pode conhecer muita gente assim dessa forma. Falando essa questão de couchsurfing, entrando agora no tema de segurança, o Chico começou um relacionamento mais recentemente, o Danilo viaja majoritariamente sozinho. Como é para vocês, como eu posso dizer, uma certa rotina de segurança, passo a passo que vocês tomam para se manter seguros durante a viagem? Enfim, como vocês lidam com esse tipo de coisa? Porque, mal ou bem, você está mais sensível a determinadas questões como na posição de um nômade digital, ou não, estou enganado.
Eu faço 5x5 de supino, 5x5 de agachamento, sabe? Eu fico o maior que eu consegui ficar, isso já, sabe, tem funcionado muito bem a minha vida toda. O Danilo nunca anda sorrindo na rua também, ele anda com a cara mais fechada possível, fechando os punhos. Não, brincadeira. Mas cara, eu vivi no Rio de Janeiro a maior parte da minha vida, nunca fui assaltado. Barba ajuda, a barba ajuda. Inclusive, eu fui parado no aeroporto por causa da barba, eu e meu irmão. Porque meu irmão, ele parece mais árabe, ele foi confundido com libanês, com marroquino já. Mas tanto eu quanto meu irmão nos Estados Unidos fomos parados por causa da barba. Que olharam pra gente e não, você volta aqui. E também tem país que é muito mais chato com algumas coisas do que outros, né? Assim, na Geórgia, ninguém tá nem aí pra esse tipo de coisa. Os Estados Unidos vão implicar com qualquer coisa que você pensar. Mas assim, em termos de segurança, voltando à pergunta do Diogo. Primeiro, depende de onde tu tá. Tem lugar que simplesmente é seguro. A Europa tem um monte de lugar que é bem seguro, eu não tenho muita preocupação em relação a isso. Eu ando com o celular na rua, todo mundo anda com o celular na rua. Sei lá, Budapeste, por exemplo, eu não tenho muita preocupação de segurança quando eu tô em Budapeste. Claro, sempre ficar ligado. Uma pausa rápida aqui, Chico. Isso também se aplica para mulher. Tá? Tem muita amiga assim, brasileira, assim, vários desses outros países assim. Eu perguntar, pô, como é que você se sente aí? Você se sente à vontade? Eu falo assim, não, às vezes eu fico assim, pô, encho a cara, saio com o celular na mão e não tenho medo nenhum de ser, sabe, de nada, nenhum mal acontecer comigo. Isso mesmo assim, sabe, em lugares assim, um pouco menos, sabe, glamurosos, digamos, do que, sei lá. Mas se bem que Paris não é exatamente o lugar mais seguro para ninguém. Não é. Eu quase falei uma besteira aqui, né? Mas então, Paris não é exatamente o lugar que você anda sozinha na rua, tá? Né? Mas assim, pô, se você tá em Budapeste, você não vai se preocupar com nada. Se você tá, sabe, em Viena, provavelmente você não tem que se preocupar com nada, e por aí vai. A gente é carioca, né, Danilo? A gente tem que se esforçar muito pra achar um lugar que a gente tem que se preocupar mais do que a gente se preocupa na nossa terra natal. Mas continue, Chico, você tá falando. Assim, primeiro, tem lugares no mundo que você vai estar seguro de forma geral, né? Muitos, não toda a Europa, mas vários lugares na Europa. Dubai, por exemplo, por tudo que nos contam, não é um lugar que eu teria medo de andar na rua com o celular na mão, enfim. E América Latina, o que eu tenho feito é basicamente, cara, fica nos melhores bairros. Ponto. Você fica onde a gente rica vive. Quem é rico que está morando no país, ele não está sendo assaltado todos os dias. Tu anda nos bairros, sei lá, Via Morra, em Assunção, no Paraguai. Tem uma guarita aqui, tem uma guarita na outra esquina, tem um monte de segurança por tudo quanto é lugar. Ninguém vai sair correndo te assaltando o tempo todo. Tá, então... O custo de vida já é barato o suficiente, né? Então, sabe, facilita a sua própria vida. Sabe? Vai para a Argentina, tu vai ficar em Palermo. Você não vai ficar em La Boca. Exatamente. Então fica nos bairros bons, idealmente em cidades boas também, né? A gente estava falando muito de país, mas também tem isso a nível de cidades, né? A Colômbia tem uma cidade no top cidades mais violentas do mundo, Cali, e tem cidades que são super tranquilas. Igual o Brasil tem cidades no top 50 mais violentas do mundo e tem lugares super tranquilos. Escolha não só o país, mas, sabe, muito mais, eu diria que tão importante quanto o país é a sua escolha de cidade e, especialmente na América Latina, a sua escolha de bairro. Na Europa, eu acho que não importa tanto, pelo menos no, sabe, Budapeste, por exemplo, não importa tanto assim o bairro que você fica. Mas Colômbia importa muito o bairro que você vai ficar, não só em termos de segurança, mas em termos de conveniência. Bairro mais caro, geralmente você tem todos os comércios perto, você tem restaurantes, você tem academia, você tem tudo ali próximo, enquanto bairros mais suburbanos você teria que pegar transporte para fazer qualquer coisa. Então, escolha bem seus bairros, escolha bem sua cidade, escolha bem o país e 90% da questão de segurança já se resolve aí. Mas isso, assim, na Europa isso também é importante, mas é mais uma questão assim, do nível de inglês, talvez, né? Por exemplo, em Budapeste, que a gente está falando bastante aqui. Sabe, se você está muito longe do centro, a chance de você encontrar pessoas que falam inglês diminui. Quanto mais longe da parte turística, obviamente, assim, mais raro fica de encontrar alguém que consiga se comunicar numa língua que você entenda. Especialmente um país com uma língua muito exótica, como uma Hungria, como, sabe, uma Estônia morando assim, já falei isso no outro podcast. 50 quilômetros de Itália, no meio do mato, e ainda assim tinha gente falando inglês comigo. Mas se você vai um lugar assim que, porra, assim, os Balcãs, você tá no interior, você tá meio que dificultando a sua vida um pouco. E especialmente em lugares assim, já tem um custo de vida barato, sabe? Facilita a sua própria vida.
se dá esse conforto, esse luxo, se quiser dizer dessa forma. Chico, você tinha citado alguns lugares que são bons para... Falado muito sobre a questão da conferência, dos meetups entre nomes digitais. Você pode citar algumas cidades que são famosas por isso? Talvez, sei lá, Barcelona ou Singapura. Que cidades você acha? Que sai um pouco da caixinha também. Que tem uma cena aqui de meetup de nomes digitais. Jamais ia saber disso. O que jamais ia saber. Às vezes são. Deixa eu ver. Cara, lugares muito, muito conhecidos para nômades na América Latina seria, por exemplo, Playa del Carmen, no México, Buenos Aires, na Argentina, Medellín, na Colômbia. A própria cidade do Panamá tem muita gente de fora, muita gente de fora. Costa Rica tem muito lugar que tem nômade, mas é mais espalhado, não é concentrado em um point só. Cidade do México, na própria Europa, Tbilisi é um lugar que está crescendo muito. Portugal tem vários lugares que está enchendo de nômade, desde a Madeira até o continente. Espanha, Valência, por exemplo, tem uma comunidade bem ativa, bem grande também, não precisa ser só Barcelona, Madrid. Que mais? Croácia tem muito nômade indo para lá, o visto de nômade deles ficou bem popular. E República Tcheca, acho que dá para mencionar também, é um lugar bem internacional. Não é tão fora da caixa assim, né? Praga já está bem estabelecido, assim, como um destino habitual, assim, de nômades e tudo mais. Né? A rota de fuga habitual de quem sai de Berlim. A gente já falou do caso João Pedro, né? Foi tipo um dos primeiros podcasts até que a gente gravou. Ele foi receber metade de salário para morar na República Tcheca, mas tem mais dinheiro entrando na conta dele, porque o imposto é menor e o custo de vida é muito menor também. E sim, questão de precaução também, uma coisa que você pode levar em conta para segurança, dependendo da cidade que você tá, pega um lugar que tem porteiro. Isso aí já te protege de muita coisa também. Tá? De talvez alguém tentando te drogar, ou alguém, sei lá, ir no seu apartamento e roubar coisas. Um monte disso você já se protege tendo um apartamento que tenha porteiro, segurança. Essa é uma recomendação que me deram especificamente quando eu fui para ficar na Colômbia, em Cali. Então, aqui é uma outra. E sim, voltando lá para trás no tema de acomodação também, né? A gente estava falando curto prazo, Couchsurfing, Booking. Para um mês em específico, costuma valer mais a pena Airbnb, sabe? É meio raro você conseguir um aluguel de mais longo prazo que seja por apenas um mês, né? Que são os que vão ter preços melhores. E Booking versus Airbnb, para um mês geralmente vale mais a pena na Airbnb. Confere na Booking também, porque tem esses casos em que pode valer mais a pena. Budapeste, quando a gente ficou lá um mês, foi via Booking, estava valendo mais a pena. Mas no geral, um mês vai ser via Airbnb mesmo. E aí você vai ficar depois 3 meses, você vai ficar 6 meses, você vai ficar, sabe, um período maior. O ideal é, fala com a pessoa com quem você alugou o Airbnb, tenta negociar por fora, você consegue quitar a taxa do Airbnb, você pode falar, vou ficar aqui, né, você tem garantido aí 6 meses, dá um preço melhor aí. Olha em grupos no Face, tem muito anúncio de aluguel em grupo no Face, e olha nas plataformas locais que os nativos usam para alugar imóveis, né? Então isso é algo que vai depender do país, não é algo que a gente pode falar uma plataforma universal de busca de aluguéis. Mas, sabe, Infocasas no Paraguai, ou Mercado Livre no Paraguai, Idealista em Portugal, enfim, aí vai realmente de país para país. O OLX seria talvez uma opção de um site de classificados que está presente em vários países. Né? Pode valer a pena também dar uma olhada ali. É verdade, o OLX acho que é mais de 30 países, alguma coisa assim. Aí pode valer bastante a pena mesmo. Em termos de aluguel, acho que é realmente isso, cara. Não tem muito mais para falar em termos de estadia do meu lado. Isso tem sido a minha estratégia. Tem uma coisa que eu gostaria de reforçar sobre o Airbnb, né? Que você, assim, tem uma segurança muito grande contra a fraude, contra todo tipo de coisa. Então, se você está indo num lugar novo que você não conhece ninguém, não tem nenhum contato local, vai no Airbnb. Né? Aconteceu comigo uma vez, por exemplo, na Bulgária. Eu estava indo para Bansko e o anúncio assim era perfeito, 200 euros por mês, um negócio assim maravilhoso. Porque Bansko é uma cidade assim de inverno, né? Um resort de inverno, tá vindo no verão. Eu tenho sangue de pinguim, né? Não gosto muito de calor. Né? Já vivi tempo demais no Rio de Janeiro, já tive calor demais para minha vida inteira. Né? Então estava querendo ir para um lugar um pouco mais equilibrado.
né, nesse sentido de clima. Então fui para Bansko, eu vi esse anúncio, tá perfeito lá, bem no centro da cidade. Eu chego lá, na verdade o endereço era 15 minutos dali de carro. Aí, tipo, assim, era tudo arrumadinho, mas era bem menos conveniente do que eu achei que era. Entrei em contato com a Airbnb, eles me deram um reembolso e eu fui para outro lugar. Sabe, o anúncio não era compatível com aquilo que me foi passado antes. Então você, sabe, aqui um exemplo prático de assim que a pessoa estava fazendo um anúncio desonesto, né? Então confia nessa plataforma. Você pode confiar nessa plataforma, é isso que eu estou dizendo. Acho que outra coisa que a gente pode explorar é a questão de idiomas. Tipo, normalmente a pessoa, especialmente o brasileiro, ele talvez saiba o inglês e é isso. Muitas vezes o nosso cliente vai chegar pra gente com o inglês. E a gente também não espera que o cliente seja um James Bond poliglota que saiba 8 idiomas. Também não é necessário que você saiba 8 idiomas para ser um nômade. O quanto o diploma foi uma barreira... Hoje em dia tudo bem, vocês já estão cascudos, vocês já sabem mais de 2, 3 idiomas, mas o quanto isso foi um problema para vocês, sabendo, por exemplo, só inglês? Uhum. Olha, só com inglês você consegue se virar já em muito lugar, cara. Primeiro, os points de nômades mais fortes aí, geralmente você vai ter uma comunidade muito grande que fala inglês, tá? Então, sabe, mesmo, sabe, cidade do Panamá é um lugar que fala bastante inglês. Ou na Europa, de forma geral, quando a gente está falando das capitais, o nível de inglês vai ser bem melhor. Tá? Especialmente se você está mais em círculos de jovens. Se você é uma pessoa, sabe, de 50 anos que quer se conectar com a maioridade, provavelmente vai ser um pouco mais complicado, porque geralmente o pessoal mais velho não tem um nível de inglês tão bom. Mas especialmente o pessoal mais jovem, na Europa, tem um inglês bem afiado. Né? Então, o inglês, cara, serve para muito país em que você não tem o inglês como idioma oficial. Isso é uma coisa assim, sabe? Para 90% que você precisa para o dia a dia, que é ir no mercado, ir na academia, ir na farmácia, ir, sei lá, sabe, comprar comida num restaurante, você consegue se virar só com inglês ou com um básico de palavras locais que você aprende em um dia. Um dia de esforço para você conseguir pedir uma coisa no restaurante. Cara, inclusive, tem muita gente que fica preocupado com questão de fluência. E assim, isso é muito sobrevalorizado. O importante é a comunicação. O importante é a pessoa entender o que você está falando. Inclusive, uma coisa que às vezes eu faço em alguns países é piorar o meu inglês. Sabe, às vezes eu falo uma versão mais macarrônica, por assim dizer, do meu inglês, e isso, sabe, facilita para a pessoa compreender. Não ficar usando palavras muito longas, se você tentar falar um inglês assim, tipo A1, aquele basicaço, às vezes funciona muito melhor do que você estar fazendo frases inteiras complexas, né? E, assim, na maioria desses países, assim, que você vai ter sei lá, você vai tentar aprender um pouquinho do idioma local para poder dar bom dia para a tia da padaria. Sabe, o Duolingo, por exemplo, assim, essa parte mais básica possível, já é mais que suficiente para você se virar na maioria das situações do dia a dia. E se a pessoa não tem um bom nível de inglês, não tem um bom nível de uma língua que você domina, você não vai conseguir ter uma conversa muito sofisticada de qualquer jeito. Né? Então não precisa ficar tão preocupado com isso, sabe? Use esse tempo simplesmente para, sabe, levar essa situação do cotidiano adiante, né? E deixa para usar seu inglês perfeito, maravilhoso, sabe, no Meetup, alguma coisa assim do tipo. Mas na França isso resolveu o teu lado, Danilo? Porque os franceses têm aquela fama, né? De não gostar de falar inglês. Cara, eu tava fazendo meu mestrado lá, era um curso em inglês, eu não precisava saber francês absolutamente nada para poder fazer o curso. Teve uma situação que eu tive que ir no Departamento Internacional de Sorbonne para resolver um BO lá. De novo, Departamento Internacional da Universidade. A funcionária se recusava a falar inglês comigo. Ela sabia inglês, porque eu falei inglês e ela me respondeu de volta em francês. Só não falava de pirraça. Então, assim, você, para ser nômade, consegue ser tranquilamente só no inglês. Se você vai focar mais em América Latina, espanhol. O equivalente seria você aprender espanhol. Tem idiomas que vão ser úteis em vários países também. Por exemplo, eu falo alemão. O alemão me foi útil em muitos países. Me foi útil especificamente muito não só Alemanha, Áustria e Suíça, mas também no leste europeu. O leste europeu tem basicamente um histórico de ter sido a Alemanha e tem um histórico muito grande de gente desse país indo para a Alemanha e Áustria para trabalhar e depois volta e depois passa um tempo e tudo mais. Então eles
tem um nível de alemão legal, você tem alemão em edifícios históricos, você tem muitos turistas alemães que vão para esse país, ou comunidades de alemães que estão nesses países, então também você encontra muita coisa escrita em alemão, endereçada para turistas alemães, então é um idioma que é muito útil. E o Danilo tem experiências próprias com o russo, né? Sim, inclusive, assim, pegando um pouco um gancho assim disso que você falou agora, Chico, assim, para essa parte assim de quem está procurando assim uma namorada, um namorado para viajar o mundo contigo, sabe? Leste europeu é maravilhoso por isso, porque eles já estão acostumados a fazer, sabe, esse tipo sabe, viajar a trabalho para o outro lado do mundo, não só a Alemanha, a Áustria, mas também assim Estados Unidos e voltar, sabe? Fica assim 6 meses como turista ali e volta. Entende? Então, já são pessoas que estão muito mais abertas a essa ideia de estar viajando, de estar, sabe, um pouco longe de casa. Porque você está longe de casa, mas isso não é uma coisa para sempre. Você não está dizendo, não está virando as costas para sua família, sabe? Eles não têm essa ideia de estou abandonando tudo, que parece que alguns brasileiros às vezes têm isso, sabe? É porque você está saindo agora do Brasil que você nunca mais vai voltar, sabe? Não é tão complicado quanto parece à primeira vista. Mas voltando, sim, eu não tenho usado exatamente russo, especialmente não agora, né? Porque né, aconteceu aquela coisa no passado, né? Mas saber o alfabeto cirílico tem sido muito útil, especialmente assim em Bulgária, Sérvia, antiga Iugoslávia de maneira geral. Você já tem muitas palavras que eles usam que são incorporadas assim do inglês, assim do alemão, inclusive às vezes, do francês. Então, você sabendo o que aquele símbolo do cirílico significa, você já tem a palavra inteira. Você vê assim, por exemplo, merci, sabe? É usado com frequência assim na Bulgária, digamos, como obrigado mesmo, sabe? Tchau, na Estônia falavam isso também. Então, né, basicamente isso. Aproveitando esse gancho, falando sobre idioma, e trocando para nacionalidade, ser brasileiro facilitou alguma coisa pro lado de vocês? Que a gente até comentou que o brasileiro tem determinados estereótipos que já meio que já dão uma expectativa para quem é estrangeiro. E eu também lembro de inclusive um estereótipo realmente é verdade. Eu já escutei um rapaz do setor da diplomacia conversou comigo e falou: cara, se você começa a conversar de futebol, isso te abre porta mesmo dentro da diplomacia. Você sabe um mínimo de futebol para puxar assunto. É um bom quebra-gelo. Então, tipo, no geral, sendo brasileiro, isso já ajudou, já prejudicou. Claro que o nosso passaporte é muito bom, mas eu tô falando assim a nível interpessoal, de relacionamento com pessoas de várias partes do mundo. Cara, 90% do tempo é benéfico, né? Só que também tem sabe, eu acho que é uma coisa assim que talvez se aplique também a outros países latinos, não só a gente, né, que tem assim, a gente tem essa reputação de ser um povo assim muito afetuoso, muito amoroso, não sei o quê, e muita gente às vezes assim, quando como eu posso dizer, sabe, meio que não confia muito em você para relacionamento sério, às vezes. Entende? Então, tipo, sabe, você, sabe, vai me trocar por uma outra, assim, na primeira oportunidade, sabe? Você fala que me ama agora, mas, assim, não é um amor de verdade. Às vezes acontece esse tipo de coisa. Entendi. E do seu lado, Chico? Uhum. Cara, para mim, sim, ser brasileiro tem sido uma grande vantagem, assim. De forma geral, eu não consigo pensar num momento em que foi ruim. Eu realmente nunca tive nenhuma experiência ruim por ser brasileiro e me apresentar como tal. De forma geral, a recepção das pessoas sempre é muito positiva. Talvez a parte negativa é que as pessoas esperem que eu saiba sambar e que eu já fosse faixa preta de jiu-jitsu. Quando eu comecei a treinar jiu-jitsu e o pessoal, pera, como assim tu tá aprendendo jiu-jitsu agora na Colômbia? Achei que tu tinha que chegar aqui faixa preta já. Mas, assim, de forma geral, é um ótimo quebra-gelo. Geralmente o pessoal de fora só tem experiência positiva de Brasil, tem uma visão positiva de Brasil no geral, então é sim uma vantagem. Até puxei esse tópico por causa de duas experiências. Uma de um rapaz que trabalhou com meu irmão, que no caso ele era brasileiro e colombiano, então ele tinha o passaporte dos países, e sempre que ele chegava, por exemplo, vamos dizer, na Alemanha ou nos Estados Unidos, todo mundo, toda a alfândega parava, pô, que curioso um colombiano por aqui, não é mesmo? Então ele se sentia meio desconfortável.
E eu tive uma amiga de colégio que ela fez um intercâmbio para o Japão e ela, como posso dizer, como uma mulher brasileira foi vista de uma maneira negativa, vamos colocar dessa maneira, vamos dizer que tomaram determinadas liberdades com ela, que ela precisou se impor fisicamente. Então, acho que isso é um tópico válido, até porque temos nômades digitais homens, nômades digitais mulheres, nômades digitais trans e por aí vai. Então, acho que vale a pena bater nessa tecla. Sim, tem alguns países assim que vão ter uma visão assim mais diferente do que outras, né? Por exemplo, em Portugal, assim, história de uma amiga que trabalhou comigo. Nessa época eu estava trabalhando assim num hostel lá em Faro, no Algarve, sul de Portugal, né? Essa minha amiga, ela estava saindo com português, né? Só que o cara, ele não chegava junto, por assim dizer, entende? Então estavam já alguns meses e nada de finalizar o acordo, né? Até que finalmente chegou o grande dia. Ela chegou no trabalho feliz da vida, tipo, pô, é hoje, vai acontecer finalmente. Aí eu, pô, que legal, né? Beleza. Dia seguinte, eu chego no trabalho, vou lá falar com ela. Pô, então como é que foi? E ela só falta desabar chorando. Aí eu, caramba, o que aconteceu? Né? Então, resumindo um pouco a história, ela me contou que fizeram o que tinham que fazer e foi tão bom pro cara que ele chegou pra ela e falou, pô, você fazia isso profissionalmente no Brasil? Sabe? Ela não sabia onde colocava a cara, simplesmente pegou as coisas e meteu o pé dali, né? No dia seguinte o cara mandou mensagem, então, vamos fazer de novo, sabe? Como se não tivesse feito nada de errado. Né? Então, tem esse tipo de gente por aí. Né? Essa coisa, assim, pegando um pouco o gancho do Francisco, ele falou que não teve muita experiência ruim, assim, por ser brasileiro, pode ser também uma questão de idade. Ele tem 23, eu tenho 30, né? Então as pessoas com quem eu estou me relacionando, buscando pessoas, assim, que têm a mesma idade do que eu, né? E quando pessoas que estão, eu imagino, a impressão que eu tenho, né? Posso estar falando um bando de besteira agora, mas quem está nessa faixa de idade está querendo uma coisa muito mais concreta, né? Tá muito menos assim numa de curtir a vida e muito mais uma coisa de, sabe, se assentar, né? Então já aconteceu algumas vezes de chegar assim para a pessoa tipo, pô, mas você não é daqui, você não é desse país, né? Então você, pô, pode ir embora a qualquer momento. E isso preveniu algumas das meninas com quem me relacionei de se, sabe, realmente se entregar no relacionamento, entende? Sempre ficou assim com uma certa insegurança, alguma dúvida, alguma coisa assim, meio que, né, empatando essa nessa relação. questão assim de nomadismo do amor, já que a gente voltou pro tema, tem duas opções. Se a pessoa quer se assentar a longo prazo com, sabe, quer um relacionamento de longo prazo. Talvez três, mas duas opções. Uma, você encontra uma pessoa que ou é nômade ou que está disposta a entrar nesse estilo de vida, né, que tem essa possibilidade. Ou dois, você deixa de ser nômade. Você vai começar a morar junto com a pessoa. Você tem que decidir o que é mais importante para você daí. Né? Então, é isso. Ou, sei lá, vocês fazem um relacionamento aberto, alguma coisa assim, mas eu não sou muito a favor disso aí, não. Então, faz a sua escolha. Né? Se você ou leva a pessoa contigo, ou você fica. Né? Então, pode ser o fim do seu nomadismo aí, mas pelo menos encontrou uma pessoa para a vida. Parabéns. Tem também uma quarta opção que uns alemães aí estão fazendo, né? Não vamos colocar nomes aqui, mas é a Sugar Baby. Né? Tem uma galera aí que simplesmente, sabe, fica financiando o estilo de vida de algumas pessoas, né? Sabe, de qualquer gênero que seja, depende, obviamente, da preferência da pessoa. Né? E simplesmente quando tá no determinado país, né? Tipo, opa, vamos marcar alguma coisa, aí, sei lá, vai no jantar e faz aquilo tudo, né? E pronto. Fica meio que assim uma pessoa de aluguel, um pouco mais sofisticado do que uma garota ou um garoto de programa, né? Então já fica uma coisa assim um pouco mais exclusiva, mas ainda assim não tão comprometido. Para de dar a ideia errada, Danilo. Chega. Já foi suficiente nesse programa. Chico vai infartar a qualquer momento. Não. Tá, eu vou sair desse assunto especificamente falando sobre a questão de viagens. Acho que a gente tem que tocar nesse ponto também com quem a gente faz o planejamento. Até porque a gente é brasileiro, a gente tem habilidades sociais, né? Não somos que nem esses alemães que precisam, sabe, apelar para esse tipo de coisa. Exatamente, gente. Usem o seu gingado aí. Mas, seguinte.
questão de viagens mesmo, como fazer o planejamento da viagem, né, de voos e tudo mais. Uma ferramenta que eu gosto muito de usar e vou compartilhar aqui com a galera é o Rome to Rio, que você tem que escrever old.rome to Rio especificamente, e ele deixa você fazer planejamento de viagens com múltiplos destinos, tipo, indo para diferentes cidades, indo para diferentes países e tudo mais. Essa eu uso bastante, porque ele basicamente te mostra todas as opções que você tem de ir para um ponto para o outro. Tipo, quanto que custaria indo de ônibus, quanto que custaria indo de trem, quanto que custaria indo de avião, quanto tempo iria levar, quantas conexões você ia ter que fazer. Acaba sendo muito útil para fazer justamente esse planejamento de qual via que eu vou tomar. E aí, geralmente, quando é algo próximo, eu prefiro ir de ônibus ou de carro ou de alguma coisa assim, ou trem. E quando é mais longe, aí realmente avião é o caminho. E para avião, especificamente, eu recomendo conferir o nosso podcast com o João sobre milhas, né? Eu tenho feito as minhas últimas viagens todas via passagens de milhas, inclusive com o próprio João, a gente tem um cupom de desconto lá da SETI, em que basicamente você encontra um agente, encontra uma pessoa que faz isso, que ele vê o preço das passagens em milhas, vê o preço das passagens em reais. Se o preço da passagem em milhas estiver melhor do que o preço da passagem em reais, ele vai lá e compra milhas com reais, e aí ele tem um lucro ali, tem uma arbitragem, e eu poupo meu tempo, basicamente porque eu pergunto para a pessoa, né, qual que é o melhor, né, me diz aí se tem alguma opção, ele vai conferir se tem, se não tiver, ele fala, não, paga no dinheiro direto no site da linha aérea, que esse está o melhor custo-benefício. Beleza, poupei meu tempo, e do outro lado, se tiver uma passagem mais barata em milhas, eu poupei meu dinheiro. Então acaba sendo um lucro de qualquer forma. Dependendo do cartão que você tem, você já até tem serviço de concierge embutido, né? Eu sei que, por exemplo, Visa Infinity, Visa Signature, você tem esse serviço de concierge, você pode estar, usando um profissional da Visa para estar desenrolando isso para você. Não sei se o Mastercard também tem, se tem um Visa mais baixo que também consegue adiantar alguma coisa nesse sentido, mas eu sei que pelo menos esses 2 cartões da Visa vão poder te ajudar com isso. E para quem não tem esse serviço, tem o João, né, que a gente mencionou agora. Acho que dá para colocar o link disso na descrição do podcast também, né? Sim. E assim, isso é um ponto, mas antes de chegar pro João, eu geralmente tenho, assim, antes de chegar para um agente de milhas, eu tenho pelo menos, assim, de onde eu vou partir e para quais destinos eu quero ir. Às vezes eu venho com vários destinos, tipo, vamos nessa semana aqui, me diz qual vai ser o voo mais barato saindo do Rio e indo para Montevidéu ou Buenos Aires. Um dos dois. Qualquer um dos dois eu tô de boa. Aí, assim, eu dou uma flexibilidade para ele jogar e achar o melhor preço, achar o melhor lugar. Ele me ajuda também a focar, tipo, não, o melhor preço vai ser Buenos Aires e vai ser no dia tal ou tal, beleza? Sabe? Me ajuda a funilar, mas ao mesmo tempo tem um pouco de flexibilidade. Mas se eu chego falando, sabe, me diz aí o voo mais barato saindo do Rio e indo para um desses 10 países nesse mês, aí fica foda, né? Então tem que ter algum direcionamento básico, mas aí depois você consegue afunilar os pontos finais, digamos, com o agente de milhas. Então, para esse mais básico, todos os pontos que a gente falou, né, de conveniência, de idioma, de custo, de viagem e tudo mais, e também olhando o próprio Skyscanner, é uma plataforma muito boa que você pode olhar saindo de um destino tal, me diz quais são os destinos mais baratos. Né? Ele mostra quais são os lugares que têm os voos mais baratos naquele mês que você escolheu ou em qualquer mês que você quiser escolher. Então, aí com isso, assim, você vai ter uma ideia, tipo, estão com voos aqui, tipo, os destinos mais baratos a partir de, do Brasil seria Chile, seria Argentina, seria Uruguai, e aí dentro dos 3 você consegue escolher o que você quer em ordem. Então, geralmente eu uso o Skyscanner, recomendo conferir a plataforma quem não conhece ainda, para dar uma funilada, e aí com base nisso depois pegar os detalhes finos com um agente de milha. Um ponto importante que eu acho que já que tocamos na questão de cartão, de milhagem, é a questão bancária, porque se tu tá saindo aqui do Brasil, tem muito banco que vai falar, infelizmente não vamos poder continuar lhe prestando serviço. Claro que isso depende muito do teu nível de atendimento, mas assim, boas opções bancárias para um nômade, o que vocês recomendam? A própria Wise é muito boa, é um básico, mas é um básico forte, né? Dá um cartão internacional, poucas taxas, boa taxa de conversão.
Muito bom. Idealmente, se você conseguir abrir uma conta da Wise fora do Brasil, né, pegar uma outra residência, fazer a saída definitiva do Brasil, daí abrir a Wise a partir daquela residência, porque dele não cobra o IOF. Se você abre cartões a partir do Brasil, usando a residência brasileira, né, e eles têm registro no Brasil, eles têm registro com o Banco Central, eles vão cobrar IOF. Então, o ideal, não estamos recomendando ninguém a sonegar, estamos recomendando você legalmente pegar uma residência em outro país, dar a saída fiscal do Brasil e aí abrir a partir daquela residência para não ter o IOF. Tá, mas aí você pode pegar cartões internacionais, idealmente não registrados no Brasil. Então, além da Wise, eu tenho usado bastante o da Chapo, que a gente também está recomendando em alguns lugares, né? Tem sido um cartão que me salvou em muita coisa, porque ele faz essa ponte entre cripto e fiat. Então, me salvou algumas vezes que estou com fiat, não estou com cripto, não estou com fiat, consegue dar essa volta. A Wirex eu também tenho usado bastante, que é outro que faz a mesma coisa. O da Revolut eu mantenho ainda, mas isso é mais para quem tem um número de identificação fiscal europeu ou nos Estados Unidos. Vai precisar de um dos dois. Acho que o Brasil está chegando daqui a pouco também. Não sei se já está abrindo conta. Mas não vai ser a mesma coisa, vai ser totalmente diferente. N26 também abriu no Brasil, mas é basicamente só usando o nome. Vai ser uma coisa assim totalmente restrita e tudo mais. O Banco do Brasil não é bom, né, gente? Não sei se vocês já repararam nisso, mas assim, tem muita gente que também chega assim, consigo manter minha conta no Brasil depois de sair? Cara, você até consegue, só que não vejo muito motivo de manter, sabe? Até porque tem algum serviço, como por exemplo sua Pix, você consegue mandar o SDT e a pessoa recebe com Pix, ou então alguém te manda um Pix e você recebe com um SDT. Então, sinceramente, se você vai sair do Brasil, não tem muita necessidade de você manter sua conta ali. Uhum. Exatamente. Daí você busca contas internacionais. A gente tem um artigo lá, 18 contas internacionais que você pode abrir para pegar um cartão internacional né, da sua casa, de forma remota, sem precisar ir para um banco. E a gente também consegue ajudar depois, se precisar de algo mais... não quero depender só de fintechs, não quero depender só de contas digitais. A gente também consegue ajudar com a abertura em bancos mais, né, tradicionais, tanto nos Estados Unidos, se quiser, a gente consegue ajudar com o Bank of Georgia, consegue com um banco no Panamá, enfim, né, a gente tem uma cobertura aí bem alta. A gente também tem contato para abrir na Barclays no Reino Unido, então depende muito assim da sua necessidade para ver o que você quer fazer, né? Então entre em contato com a gente conversa sobre isso. Isso. Então, assim, de forma geral, você quer ter, como nômade, pelo menos uns 2, 3 cartões, só para, sabe, às vezes um deles te bloqueia, às vezes um deles fica off por um tempo, porque eles estão fazendo troca de alguma coisa, manutenção no sistema, então você nunca quer depender de apenas um cartão. Né? Tem uns 2, 3, e aí com isso você consegue, né, se planejar tranquilamente para poder fazer os seus gastos. Idealmente, busque cartões que não tenham taxa de conversão de moeda estrangeira, e que também tenham baixas taxas ou tenham limites altos para fazer saques de caixa, para você poder pegar dinheiro localmente. Porque, né, dependendo do país, vai ser menor o uso do cartão, você vai precisar usar dinheiro, então busque um cartão que não vai te penalizar se você precisar fazer um saque de dinheiro também. E aqui uma dica facinha, se está buscando caixa internacional, você geralmente vai encontrar isso em supermercados grandes e estações de transporte público. Foi o que eu mais tenho feito, tanto aqui no Brasil, quanto na Colômbia, quanto no Paraguai, enfim. Geralmente, você vai num supermercado grande e vai ter um caixa internacional. Cara, e duas outras coisas também, né? Normalmente o aplicativo do seu banco, dependendo do banco onde for, sabe? Se você pega um banco internacional, digamos, você tem um mapa de caixas eletrônicos, e também você pode simplesmente usar o Google Maps e pesquisar a caixa eletrônica, ele vai te dizer, assim, não com tanta exatidão, mas vai te dar um direcionamento de onde teria um caixa eletrônico assim na sua redondeza. Saindo um pouquinho, a gente já falou da parte mais de bagunça, pessoal que está no Armadilho do Amor, falamos da parte agora bancária. Para quem está querendo ser nômade com a família, para quem está querendo ser nômade, por exemplo, a gente atendeu um cliente recentemente, um senhor aqui do Rio de Janeiro, divorciou, vendeu tudo, está indo para a Europa viver como nômade, quer recomeçar. Nomadismo para terceira idade, nomadismo para famílias. O que vocês podem falar para esse público? Que tipo, essa vida não vai dar para mim por causa disso, mas eu quero muito. A gente vai gravar um podcast só sobre isso, mas a gente já tem alguns podcasts que a gente pode recomendar para quem quer ver que é possível e como é possível. A gente tem alguns podcasts com casais que vivem estilos de vida mais alternativos.
A gente fez um podcast com o Léo Spencer, que fez nomadismo de carro com a esposa e agora está com filhos também e ainda viaja. Fez também com o veleiro Kaizen, então para quem quer uma vida em um veleiro, né, também um casal. E com o Guina, que é o... Era um catamarã que eles tinham, né? Era um catamarã. É um catamarã, sim, era o casal, mais os filhos, assim, viajando assim o Brasil assim de barco. Uma história muito interessante. Exato. Então, em breve também, lá para outubro, a gente deve lançar... a gente tem um contato para uma pedagoga que ajuda com essa questão de homeschooling. Então, você teria alguém que poderia dar aula para os seus filhos, né? Então, fica atento aí que lá para outubro a gente deve lançar esse episódio. Isso. Então, assim, a gente já tem alguns materiais em relação a isso. Tem até artigo no site também sobre nomadismo digital com família. Acho que uns 2, 3 artigos que a gente já escreveu. Então, confiram lá. Mas esse vai sim ser um tema de um podcast inteiro, porque vale a pena a gente entrar bem em detalhes sobre como se planejar para nomadismo com filhos ou, né, como um casal. Tem inclusive um episódio aí sobre... um artigo sobre como viajar com animais, com pets. Então, sabe, boa parte desse conteúdo a gente já tem ali, então fiquem à vontade, sabe, usem o blog, né? A maioria desses assuntos a gente já contemplou em algum artigo, então fiquem à vontade ali. Exato. E eu acho que é isso, assim, foi ótimos pontos que a gente foi tocando no pod inteiro. Comentem aqui no YouTube ou no grupo da Sete, na comunidade, enfim, né, do podcast que vocês acharem. Quais temas vocês quiserem que a gente entre em mais detalhes. A gente pode falar de anarcomarombismo, podemos falar mais de nomadismo em família, enfim. O que interessar, a gente pode depois fazer um podcast só focando nisso. Ou, sei lá, parte de acomodações, enfim. Né, dá pra gente entrar mais em detalhe também. A gente não só pode como deve, especialmente anarcomarombismo, que a gente já tá devendo isso pro público tem muito tempo. Danilo já tá ali nervoso, tremendo por falar disso. O pessoal tem pedido. Vamos gravar um podcast sobre anarcomarombismo. Mas, beleza, alguma consideração final, Danilo, Diogo? Sim, esse episódio vai ao ar no dia 16 agora de setembro, né? A gente tem um meetup acontecendo em Floripa em breve, né? Então, se você tá ali pela redondeza e quiser comparecer, fica à vontade. Vai ser na choperia Bod Brown. A gente já marcou outros meetups ali em Floripa, exatamente no mesmo lugar. Então, se você já veio no passado nesses meetups de Floripa, é o mesmo lugar. Certo. Em outubro estaremos na LibertyCon Belo Horizonte. Verdade. Já começar a falar sobre isso. Eu estarei lá, Chico estará lá, mais gente da nossa equipe, e nós teremos uma participante especial. Nosso stand, vamos colocar, vai ter uma atração especial que vai, como pode deixar uma marca em você, se você tiver interesse, claro. Mas mais detalhes estarão nas nossas redes sociais em breve. E é isso, gente. Então, colhem no Meetup de Floripa agora dia 30, colhem na LibertyCon, que vai ser em BH agora em outubro, lá para dia 13, 14... Não, 13, 14, 15. Colhem também na Liberty in Our Lifetime, que vai ser um evento lá da Free Cities em Praga. Se você gosta de cidades livres, zonas econômicas especiais, novos países, cidades privadas, etc. O Danilo vai estar palestrando lá, então também, se você está pela Europa ou vai estar pela Europa em outubro, colhem no evento. A gente tem também cupom de desconto para todos esses eventos, então só chamar lá que a gente dá o cupom de desconto para vocês entrarem no evento com descontinho. E é isso. Valeu, Diogo. Valeu, Danilo. Uma ótima noite para vocês e até a próxima. Até a próxima. Forte abraço. Falou. Valeu, galera. Tchau, tchau.